Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast, recebemos o professor Lucas Pena, da Nova Acrópole da Zona Oeste aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, Danilo. Olá a todos que nos ouvem. Muito obrigado por me receber aqui mais uma vez. Disponha, Lucas. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a inteligência. Vamos fazer algumas reflexões filosóficas sobre a inteligência. Evidentemente que através do podcast não vamos conseguir esgotar o tema e a ideia também não é aqui trazer verdades absolutas acerca do tema, mas sim conversarmos, refletirmos através das principais ideias dos grandes filósofos, extrair algo de útil, de prático para as nossas vidas. Bem, para começar, Lucas, eu gostaria que você fizesse um resumo. Evidentemente que não é algo fácil sintetizar o que significa inteligência, mas em linhas gerais eu gostaria que você fizesse as principais considerações iniciais sobre o que a filosofia à maneira clássica compreende como a inteligência. Muito bom, Danilo. Esse realmente é uma das perguntas que a gente vai ver ao longo não só da história da filosofia, mas também da psicologia. Muitos questionamentos acerca da compreensão correta do que seria isso, né? Uma vez que percebemos que a inteligência não é algo facilmente definível, né? Se nós trazemos uma visão corrente, né, uma visão, vamos dizer assim, mais simples, muitas vezes vamos dizer que aquela pessoa que é inteligente, ela é a que tirou 10 em matemática, que tirou 10 em história, né, que aprendeu muitas coisas e que de alguma forma decorou e carrega em si ali todo aquele conhecimento, né? Essa é uma das maneiras mais simples da gente entender o que seria essa inteligência. Mas à medida que a gente vai se aprofundando, né, no entendimento da inteligência, vamos vendo que essa seria uma abordagem um tanto quanto superficial, porque muitas vezes aquela pessoa justamente não foi com 10, não por falta de inteligência, né, mas por conta de muitos outros fatores. Então, talvez essa não seja um bom caminho, né? E seja um caminho para a gente compreender se a, se a pessoa teve ali uma boa possibilidade de estudo, mas não necessariamente vai conseguir demonstrar o que a pessoa carrega dentro de si, né? Então, quando a gente começa a se afastar, né, dessa visão da inteligência como simplesmente uma agudeza mental, né, uma capacidade da mente de responder rapidamente muitas perguntas, né, a gente começa a se aproximar de uma outra imagem, uma imagem da inteligência como uma espécie de farol na mente. Ou seja, imaginando que uma pessoa inteligente, né, de alguma forma, ela tem a capacidade de jogar luz sobre as coisas. Ela tem capacidade de iluminar e de clarear. Então, vai ter conceitos claros, vai ter não tanto uma confusão mental, mas vai ter uma capacidade de enxergar com essa mente, né? O que leva, naturalmente, a uma capacidade de escolher bem. Assim, entre muitas das definições, né, que a gente pode trazer da inteligência, né, uma das que acredito ser mais interessante é essa capacidade de discernimento, né, de escolha, de saber escolher. E aí tem uma grande habilidade, né, que nós precisamos desenvolver, porque em geral somos ensinados a conhecer muito, a aprender muito, a acumular conhecimento, mas não a buscar e a reconhecer o que deve ser compreendido, né? A responder não muitas perguntas, mas talvez a saber responder as perguntas certas, né? Então isso combina muito mais com a inteligência. Sem dúvida. E essa ideia que você traz da luminosidade, só reforçando um pouco mais esse conceito de luz como um aspecto da inteligência, por exemplo, se eu vou limpar um móvel num local que não tem uma boa iluminação, eu não vou tirar todo o pó. Isso é uma experiência bem prática. E na maioria das vezes eu imagino que limpei bem,
Porém, limpei bem segundo aquele meu conceito de limpeza, ou seja, eu não considerei o fator falta de luz e uma observação maior de minha parte para limpar bem o móvel. Agora, se eu tenho mais luz no ambiente e tenho mais atenção ao que eu estou fazendo, naturalmente que eu vou limpar melhor aquele móvel e não vai restar muito pó, ou seja, nenhum pó ficará ali porque eu estarei vendo a coisa como um todo, com muito mais luz. E a imagem da inteligência que me vem à mente também é a própria ave hindu, Kalahansa, que separava, né, com seu bico o leite da água, ou seja, separar uma coisa da outra. É um processo de profundidade da inteligência e não apenas um processo racional. Pois bem, a questão que me vem, Lucas, é justamente sobre a questão da inteligência quanto a um atributo único e específico do ser humano ou se ela é também um atributo da natureza. Porque às vezes a gente pode cair numa vaidade onde imaginamos que só nós somos seres animados, racionais, inteligentes e, em detrimento de outras possibilidades de inteligência também, imaginamos que somos superiores. Eu gostaria que você falasse então um pouco desse aspecto para a gente compreender isso de uma maneira melhor. Excelente pergunta, Danilo. A nossa tradição ocidental muitas vezes coloca o ser humano à parte da natureza, né? Muitas vezes vamos enxergar nós, seres humanos, como os seres especiais ou um pouco separados da natureza. Por isso temos essa tendência de acreditar que tudo que é próprio do ser humano é próprio do ser humano, é algo muito único e inédito, né? E na verdade não é. Na verdade, sim, a inteligência ela é um atributo da própria natureza, né? Como somos partes dessa natureza, né, também vamos ter algo aí de inteligência. E se a gente segue, né, então fazendo um comparativo com esses elementos que a gente vê da inteligência no ser humano, né, como você colocou, essa capacidade de separar as coisas, né, ou dessa iluminação que te faz compreender as coisas em profundidade, a gente vai ver que também na natureza, né, quando essa inteligência ela se expressa através de muitas, né, de muitas formas distintas, né, mas ela tem uma característica de dar formas simples e complexas para as coisas. Ao mesmo tempo, muito simples, mas carregando ali, né, elementos às vezes muito complexos. A gente pode ver isso, por exemplo, no desenvolvimento de um átomo, né, de uma célula, que você tem ali estruturas muito simples, mas ao mesmo tempo elas são tão complexas que possibilitam, né, o desenvolvimento da vida. Então, os sistemas integrados, né, dos biomas, um sistema como um órgão, né, o cérebro, né, e a relação entre os seres, as espécies, tudo isso, ainda que você tenha elementos muito simples, né, você também tem uma relação que é muito complexa. Então, essa boa forma que a natureza vai encontrando para todas as coisas, né, através de todos os seus processos, ela, de alguma forma, é um reflexo dessa inteligência, né, dessa inteligência universal, que também está em nós, né. Então, outra maneira da gente compreender, né, que estamos sendo inteligentes, né, que realmente estamos expressando essa ideia da inteligência é quando conseguimos dar formas simples, porém a melhor forma que algo poderia receber, né. Então, daí a gente vê esse paralelo, né, que muitas vezes traz para nós, né, um até uma sensação do ser humano como criador também, né? Ou seja, nós também estamos criando, compartilhando um pouco daquela centelha divina, né? Então, justamente está aí nessa capacidade de dar formas inteligentes, né? Da melhor forma possível. Então, isso acho que é algo que a gente consegue perceber claramente esse ponto de contato, né? Entre o ser humano e a natureza. E isso é muito importante de ressaltar porque devolve para nós uma ideia ou possibilita essa compreensão de uma ideia de unidade entre o ser humano e a natureza, o ser humano e o inominável, Deus ou essa essência, enfim,
quer chamemos de qualquer nome que queiramos chamar, mas esse inconcebível, esse inominável, que é esse mistério que ronda todo o universo. Então isso é importante porque nos devolve uma capacidade de perceber que a inteligência advém de outros planos também, e nós conseguimos aqui no mundo material concretizá-la através das experiências práticas que a gente tem em relação a todas as coisas que a gente vive. E a gente tem um processo paralelo, Lucas, que é quando nós acompanhamos o avanço dos séculos, sobretudo do 19 em diante, onde nós vemos aí a Revolução Industrial, um avanço tecnológico, e hoje, de maneira mais concreta, de maneira mais enfática, vemos a resultante de tudo isso. Isso é um processo de evolução da própria humanidade. A ciência passa por isso. Aí nós temos a robomimética, ou seja, que é o ser humano transferindo o seu conhecimento do seu funcionamento, do seu organismo para um robô, para que ele efetue certas experiências de escavações, por exemplo, como foi desenvolvido em Oxford e em outras faculdades norte-americanas. Então isso é muito importante porque nós percebemos esse processo do ser humano transferir o seu conhecimento para uma máquina. Aí a gente vai ter uma série de processos de aprendizagem de algoritmos, ou seja, da aplicação desses algoritmos através das máquinas, tem o processo também das redes neurais. Tudo isso está muito intrinsecamente ligado e é um processo complexo. Por isso eu gostaria que você falasse como a filosofia compreende esse processo todo e quais são as experiências práticas, humanas e, claro, melhores que a gente pode extrair através disso que eu mencionei há pouco. Perfeito, Danilo. Quando o ser humano começa a assumir, né, essa função de criador, né, como a gente estava falando, numa imagem muito simples, mas também profunda, né, a gente pode trazer a imagem do Gepeto, né, Gepeto e o Pinóquio. Ou seja, aquele criador, né, que está construindo algo, ele faz né, com tanto amor, com tanta inteligência, com tanta vontade, que ele cria ali a partir daquela máquina algo que é inteligente, né? É claro que na maioria dos casos não se trata exatamente disso, né? A gente está falando realmente de seres humanos, né, de pessoas que estão desenvolvendo algoritmos, né, estão desenvolvendo relações matemáticas capazes de expressar ali um grau de inteligência, né? Quando começa-se, né, o desenvolvimento, né, da matemática da forma como a gente conhece hoje, em algum momento, né, ali na virada entre os árabes, né, na passagem desse conhecimento entre os árabes e a cultura europeia, ali, né, vai se atribuir esse nome de algoritmo para essas expressões matemáticas que, de alguma forma, representam com muita certeza que, se você realiza tal processo, ele vai ter tal resultado, né? O que inicialmente pode começar com contas muito simples, né? Com o desenvolvimento da tecnologia, isso vai nos levando a ter um desenvolvimento e um aprimoramento, né, dessas técnicas a ponto de fazer coisas incríveis, né, coisas grandiosas, né? E daí começa-se, né, chega-se até hoje em dia num ponto em que a inteligência artificial já é algo que muitas vezes a gente não sabe se quem está ali, né, do outro lado é um robô ou é um ser humano, né? Bom, compreendendo que vamos ter esse desenvolvimento ao longo, né, do nosso século, até que a gente chega num ponto que já não sabemos mais quem é robô e quem é humano, né? A gente aí chega num dilema, né, dessa inteligência artificial que já está num nível, vamos dizer assim, muito elevado, né? Mas no fundo, ela se baseia em regras matemáticas muito simples, né? Daquelas mesmas regras matemáticas que os gregos, que os árabes, que os hindus estavam discutindo há 2.000, 3.000, há muitos anos atrás, né? Então, se a gente aplica esses conceitos, né, matemáticos e começa a estabelecer um processo, né, a gente consegue, de alguma forma, transmitir a nossa inteligência, né, a inteligência humana, para essas formas, entre aspas, artificiais, né, criadas pelo ser humano.
até o ponto em que a gente consiga, inclusive, ensinar uma máquina a aprender, né? Ou pelo menos a simular muito bem esse processo de aprendizado, né? E aí chega nesse processo que a gente vai chamar hoje do aprendizado de máquina, que é tão importante para muitos dos processos que a gente hoje está vivendo, né? Ele também vai ter uma série de limitações, mas, de alguma forma, ele tem essa capacidade de, com o aumento dos dados, com o aumento, né, das suas experiências, vamos dizer assim, né, que vão sendo gravadas na máquina, ela vai aprendendo com tudo isso, né? E para isso a gente vai ter vários tipos de algoritmos, né? Desde, como você citou, né, esses algoritmos de redes neurais, que vai simular esse cérebro, né? Olha que interessante, né? De alguma forma, para que você possa fazer com que essa máquina, com que né, esse robozinho, esse programa, esse software, né, ele aprenda, você vai justamente utilizar elementos biológicos, né, para que possa simular isso, né? Além do que você citou, da robomimética, temos também a biomimética. E aí você simula essa rede de neurônios, né, em que cada um vai processar e depois eles, como que de alguma forma, vão discutir as soluções que eles encontraram e eleger qual é a melhor de todas, né? Algo que talvez nosso cérebro também faça. Além disso, a gente pode ver outros tipos de algoritmos, né, como o algoritmo genético, que vai utilizar conceitos, né, como o da evolução, o da mutação, né, para tentar encontrar resultados diferentes e evoluindo, né? Porque no fundo, o que ele vai tentar, né, é evoluir cada vez mais próximo, né, daquela solução para o problema que ele está procurando. Então, a gente vai ver sim, né, uma possibilidade aí do ser humano transferir, né, para a máquina parte da sua inteligência, né? Não é que ele está criando, mas ele está gerando ali, né, naquela máquina, ele está transferindo um pouco, né, do que ele carrega. E aí vem toda a questão, né? Que não tá se a máquina é boa ou ruim, mas sim da intenção, né, e do que aquela pessoa colocou naquela máquina, né? Porque se a gente cria um algoritmo que ele é muito eficiente para salvar pessoas, isso é maravilhoso, né? Mas da mesma forma, a gente pode criar um algoritmo para gerar uma máquina que vai fazer algum dano ali com outras pessoas, né? Então, isso é um tema muito importante, né, a se discutir acerca da ética nesse universo. Mas, fechando assim, né, no tema da inteligência mesmo, a gente vai ver que, de alguma forma, nós vamos transferir esse lado mais racional para a máquina, para que ela possa fazer com muita confiança, né, com alta confiabilidade, com um alto nível de precisão, mas depende sempre da pessoa que está ali por trás. Sem dúvida, e é importante ressaltar aquela frase clássica que encontramos no frontão de Delfos que diz: Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás ao universo e aos deuses. E é importante conceber isso, Lucas, porque quando o ser humano conhece a si mesmo, naturalmente ele vai buscar os seus melhores valores, a sua ética e a sua moral de maneira profunda, de maneira a ter um comportamento sempre digno, valoroso, e isso vai se transmitir naturalmente para tudo aquilo que ele venha a criar. E dentro disso, fica a questão que eu quero lhe fazer agora, que é justamente esse processo de, quando o ser humano começa a desenvolver uma série de elementos, de aparatos técnicos que facilitem a sua vida, que sejam úteis, isso pode em algum momento substituir o próprio ser humano? Ou seja, algo que pode acontecer? Como a filosofia encara isso e quais são as reflexões que a gente pode ter dessa questão? Excelente questão. Eu acredito que não. Não é possível substituir totalmente a inteligência humana, porque ela vai substituir muito bem, né, essa parte da inteligência humana que trabalha muito analiticamente, né, que vai compreender tudo em uns e zeros, né, assim como a linguagem binária dos computadores. Então, se a gente está muito dualista, né, classifica tudo em certo, errado, bem e mal, não tem muitas vezes uma visão um pouco mais profunda das coisas, esse lado, né, da nossa capacidade de inteligência, de raciocínio, de tomada de decisão, tudo mais, isso a máquina ela consegue
substituir muito bem. E a gente vê que ela não vai substituir todos esses elementos, porque alguns elementos da inteligência humana, né, não estão apoiados nesse julgamento tão 0 ou 1, né, tão certo e errado. E acabam necessitando, né, do ser humano expressar ali alguns valores mais profundos, né, que não conseguem ser simplesmente simulados, né, precisam ser realmente desenvolvidos. Essa parte da inteligência humana, acredito que não, as máquinas não vão substituir. Agora, ao longo do processo de evolução da humanidade, nós temos algo interessante e que se dá de maneira paralela. Por exemplo, nós observamos aí um avanço tecnológico muito grande. Nós não tínhamos, há 50 anos atrás, tantos aparatos técnicos, tantos desenvolvimentos científicos que têm ajudado a humanidade. Há coisas fúteis também e que fazem com que a gente cada vez mais se torne preguiçoso, enfim, ou que cedamos a certas comodidades. Mas, enfim, há um processo também de muita evolução e muito positivo, evidentemente falando. A gente precisa observar as coisas de uma maneira ampla, não é? Sem nenhum tipo de fanatismo, para compreender aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom assim. Agora, essa ideia traz uma ideia de desenvolvimento, ou seja, a mente desenvolve-se ou a inteligência desenvolve-se para algo específico, que é o desenvolvimento de aparatos técnicos, científicos e etc. Agora, quais são os elementos que não são só científicos? Quais são os elementos humanos que a mente ou que a inteligência pode desenvolver e quais são as melhores formas de fazê-lo? Nesse ponto, Danilo, a gente percebe que a inteligência artificial, né, pode ser excelente para potencializar uma série de características nossas, né, mas a gente vai ter que desenvolver algumas coisas, né. Hoje, os principais, né, teóricos acerca desse tema, né, da inteligência de dados, da inteligência artificial, né, vão dizer que essa inteligência artificial, ela, para ser potencializada, né, vai ter que estar combinada com a inteligência humana, né? E aí a gente chegar em algo como que uma simbiose entre essas duas coisas. E que se a máquina ela vai ser muito boa para entregar algumas coisas, né, analiticamente, mas a inteligência humana ela vai precisar cada vez mais voltada, né, a esses aspectos próprios do ser humano, né, expressar cada vez mais criatividade e empatia, né. Essas são as duas qualidades que se elenca, né, como sendo o principal para o ser humano desenvolver, né, quando se trata da relação entre ele e essa inteligência artificial. Porque ainda que em alguma medida, né, as máquinas elas possam simular alguma coisa de empatia, alguma coisa de criatividade, né, mas isso depende de alguns elementos mais profundos, né, de alguns elementos que quando nós seres humanos, né, expressamos isso, dificilmente somos igualados, né. Dessa forma, se colocamos, né, a nossa inteligência para expressar formas que antes nunca haviam sido conhecidas, para dar realmente uma solução inédita para algumas coisas que simplesmente não podiam ser replicadas porque não se sabia, né? A gente vai estar expressando aí o melhor da nossa criatividade, uma maneira da gente transmitir, da gente criar, que máquina nenhuma vai conseguir substituir. E outro ponto também, né, quando a gente fala da empatia, é porque a máquina só vai entender aqueles sinais que já estavam configurados, né? E a empatia humana não é simplesmente você receber esses sinais, né, do outro, mas é você ter essa capacidade de se colocar naquele lugar, né? E aí, eu tendo essa conexão profunda com a outra pessoa, eu tenho, às vezes, uma capacidade de entendimento e de compreensão que é muito maior, né? Que é própria nossa, né? Então, é muito interessante isso, porque se a gente souber aproveitar o melhor das máquinas, vamos dizer assim, de alguma forma vamos se concentrar naquilo que é próprio também do ser humano. E a gente vai poder se desprender um pouco de, às vezes, aspectos que nos afastam dessa nossa natureza que é própria humana. Então,
compreendendo, né, que a inteligência artificial vai nos ajudar para muitas coisas, né, a gente vai poder desenvolver verdadeiramente a nossa inteligência humana para não estar mais tão preocupado em resolver cada vez mais coisas mais rápido. A gente vai poder sim se concentrar em resolver os problemas certos. E isso é próprio do ser humano. Sem dúvida, e esse fator humano é algo muito importante. E me veio à mente agora uma cena muito interessante de um filme chamado Sully, o herói do Rio Hudson, que trata algo bem específico e bem característico disso que você falava e dá para a gente relacionar de forma muito prática com tudo isso que a gente vem falando ao longo desse podcast, ou seja, a decisão humana em momentos cruciais de experiências. Bom, essa é uma história real, esse filme é baseado em fatos reais e o comandante Sullivan, que é chamado de Sully no filme, ele, ao decolar com o avião, ele colide com algumas aves e os motores se quebram. E o fato é que ele começa a obedecer os comandos mecânicos e verificar o que pode ser feito. E ao mesmo tempo que ele se comunica também com a torre de comando, com pessoas que vão ali dando as diretrizes para ele. Só que na hora ele percebe que os comandos mecânicos não obedecem mais. E ele não vê outra alternativa, além daquela que estão falando para ele, pousar em uma outra pista, por exemplo, de pousar no Rio Hudson. Ele não vê algo tão prático quanto aquilo que ele vai fazer, embora seja algo muito complexo e muito perigoso, mas ele o faz, ele segue a sua intuição. Bom, ninguém morre nessa situação, é uma história real, como eu havia dito, então nenhum tripulante faleceu. E mesmo assim ele é acusado porque dizem que ele poderia ter tomado uma outra decisão. E na cena do julgamento é bem interessante porque é feita uma simulação. Então essa simulação ela tem toda uma comodidade, tem toda uma praticidade que o exemplo real não dá. E quando os acusadores, ou seja, os promotores estão ali, colocam o teste dando certo, ou seja, o piloto e a copilota indo para a pista de pouso que havia sido solicitada. Ele não o fez, ele optou por pousar no Rio Hudson. Aí ele levanta uma questão, ele diz, olha, eu não concordo com isso. Ele diz, vocês não consideraram algo muito importante, o fator humano. Esse exemplo que vocês estão dando ele é muito fácil, porque é uma questão cômoda aí. São ótimos pilotos, no entanto, eles não estão em uma situação real. Ou seja, quem decidiu foi ele como um ser humano, porque ele estava atento a tudo o que tinha acontecido naquele momento e ele optou por aquilo que a sua consciência, que a sua razão fez com que ele decidisse. Ou seja, ele usou a sua intuição, a sua inteligência para decidir ante uma situação muito dura, muito complexa, que não só ele, mas também muitas pessoas se encontravam naquele momento. Perfeito, Danilo. Então, acho que aí está um excelente exemplo para a gente compreender o que é a diferença, né, dessa inteligência humana e da inteligência artificial. Que provavelmente a inteligência artificial ia simplesmente procurar ali o aeroporto mais perto e se às vezes não tivesse, porque ninguém programou nela que ela poderia parar num rio, ela não teria o que fazer. Então, perfeito, acho que é excelente exemplo. Bom, Lucas, agora para encerrarmos então o nosso podcast, eu gostaria que você falasse sobre como podemos desenvolver melhor a nossa inteligência, segundo o que a filosofia, a maneira clássica nos ensina, para que sejamos inteligentes de uma maneira nobre e reta, ou seja, a inteligência no sentido humano, no sentido valoroso, para que todos nós possamos usufruí-la de uma maneira melhor para nós e para os demais também. Na medida em que a gente começa a migrar, né, desse paradigma de que a inteligência é simplesmente saber mais coisas, para ter clareza, ter uma ordem mental, né, ter uma capacidade de discernimento, de fazer boas escolhas, né, de alguma forma aí estamos desenvolvendo já a nossa inteligência. Acho que é algo que fica que é muito importante, né, nesse processo, também é um processo de se conhecer, né, de se compreender bem, porque não vamos conseguir expressar a inteligência se a gente estiver preso, né, num mundo de subjetividades, né. A inteligência como essa luz que ilumina, né, ela nos leva a uma objetividade, né. Então, se a gente esse é outro elemento que ajuda a gente a perceber se estamos sendo mais inteligentes, né, se estamos conseguindo realmente ser mais objetivos, né. Acho que não devemos temer a inteligência artificial, mas sim aprender a colaborar com ela. Porque, na verdade, se a inteligência ela é um atributo, né, da própria natureza, talvez mesmo esse termo artificial seja um pouco equivocado, porque
o que seria isso de artificial, né? Já que a inteligência está em toda a natureza. Mas sim, talvez essa inteligência que foi desenvolvida por nós, né? E assim como qualquer ferramenta, né? Como o martelo serve para pregar, a furadeira serve para furar, a inteligência artificial ela vai servir para algumas coisas também. O problema nunca é a ferramenta, mas sim como a gente utiliza ela. E reconhecendo então que a gente tem ferramentas, né? Agora a gente pode se concentrar em coisas, né, mais importantes, em coisas mais humanas, né? Então isso para mim é a síntese disso. A gente está muito atento em desenvolver esses elementos que são próprios nossos, porque, como diria um poeta, né, o desafio do ser humano é ser humano. E muitas vezes nós não somos. Então, com isso, acho que eu fecho as considerações finais. Bem, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Agradecemos novamente a presença do professor Lucas e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Obrigado aos que nos ouviram e até a próxima. Até a próxima. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. Você pode também nos contatar através das redes sociais. E para quem quiser saber mais sobre o curso de Filosofia à Maneira Clássica, basta contatar-nos através do nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Gustav Mahler e chama-se Quarteto para Piano em Lá Menor.